Salve, gente boa de escada, tudo bem com vocês? Hoje a gente realiza o terceiro episódio do nosso podcast Escada Pode Mais. E neste dia eu vou ter a oportunidade de receber aqui um ex-prefeito de 3 mandatos, o homem que Escada toda conhece, que foi prefeito com 30 anos de idade e que hoje vem nos dar a honra de conversar aqui no nosso podcast. Então, para mim é um prazer receber o ex-prefeito José Alves da Silva, amigo de política daqui de Escada, que foi prefeito a última vez e encerrou seu mandato em 2004. Então eu vou abrir para Zé dar as boas-vindas e a gente fazer esse bate-papo durante 1 hora. Compartilhem, comentem e assistam os episódios do nosso podcast que a gente vai construindo no decorrer do tempo. Então, meu amigo Zé, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Escada Pode Mais. Boa tarde a todas e todos, os nossos queridíssimos irmãos escadenses, e dizer da honra, né, do convite que Pedro me faz para a gente pensar um pouco, né, mostrar o que realmente aconteceu na nossa vida, né, ao nascer em Escada, lá no Viradouro, né, até hoje, e falar um pouco sobre nossa cidade, né, que nossa cidade é uma cidade que tem condições reais de ser uma cidade que eu sempre digo, né, de dar à sua população a melhor qualidade de vida. Boa tarde para todos e todas. Zé, eu queria começar a conversa da gente, como diz o Matuto, do começo. Eu queria que você explicasse para o pessoal que acompanha, que não está. Tem um pessoal mais novo acompanhando, né? E que não conhece a tua história. E você foi prefeito a primeira vez em 1989. E com 30 anos de idade. Me conta a história de como você foi o escolhido naquela época para disputar a eleição e ganhar a eleição. Pedro, eu digo sempre que é Deus, né? Primeiro Deus. Eu ainda muito novo, né? Eu fui convidado para ser secretário de Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal da Escada, né? No mandato do nosso saudoso ex-prefeito Mário Leite. E ali a gente começava a discutir, né, Mário Leite com os seus secretários, qual o melhor caminho para a escada. Como a minha formação é de contabilista, né, e nós participávamos de uma empresa de contabilidade, Lins e Alves Limitada, né? A gente, né, conhecendo o que é receitas, despesas, né, o que é, eu falo sempre, a técnica da contabilidade. E Mário, ele tinha um pensamento, né, que a coisa mais importante de um povo é um projeto de cidadania. A formação dele é advogado, já estava com outro negócio, mas foi escolhido, né, pelo seu irmão, Paulo Leite, que muito a juventude ainda não conhece, né, quem foi Paulo Leite, quem foi Mário Leite. E os dois, né, formaram um grande time, ganharam a eleição e vem o mandato. Eu sou convidado para ser secretário de Planejamento e Finanças. E a partir dali a gente traçou, né, um plano de desenvolvimento para a cidade. E que ele foi executado durante 22 anos. Começou tudo por aí. Em 89. Em 89, quem foi que disputou? Você foi
prefeito em 89, a eleição foi em 88. 88. Quem foi que disputou a eleição em 88? Eu era novo, não lembro. Em 88, né, a disputa foi com Fernando Biasi, né, o saudoso prefeito Fernando. Ele não pôde ser, né, teve algumas coisas que a lei impediu dele ser candidato, e ele teve que indicar uma outra pessoa, que foi o pastor, que se deu o nome político de Pastor Galo. Né? Tivemos outros candidatos, como Silveira, mas não. Doutor Francisco da Santa Clara também foi Não, doutor Francisco já foi depois. depois. Aí, resultado, doutor Silveira e Fernando eram mais conhecidos, né, dos candidatos. E a disputa mesmo foi com o candidato de Fernando, com o pastor. O pastor aí passou o primeiro mandato. Aí, o primeiro mandato, né, tudo certinho, tudo ok e tal. Aí depois veio o segundo mandato, que foi já mais fácil, né? O que a gente diz o seguinte, Aí foi em 96. 96, pelo aprendizado, né? Porque, olha, Pedro, gestão pública é uma faculdade, é uma grande faculdade, né? Você ser prefeito, ser governador, presidente da sua terra, do seu país, isso é uma coisa belíssima. E eu tenho conversado assim, tal, coisa. Eu aprendi muito na prefeitura de Escada. Aprendi muito. Aprendeu a fazer fazendo. Aprendi a fazer fazendo. Em 96, a gente chega em 2000. 2000 para cá, Aí eu me lembro. Aí eu me lembro, porque aí eu já estava estudando na faculdade e já estava mais ligado nas questões políticas. Eu lembro que o seu governo era um governo completo, que tinha atuação em diversas áreas, e eu queria que você falasse do governo de 2000, o último, de 2024, dos programas. Eu lembro que tinha o Escada Viva, que tinha o Criança Futuro, alguns programas que fazem, assim, o que hoje fazem falta à população de Escada. Então, fala um pouco do governo de 2000 a 2004 para a gente. Com esse planejamento, né, inicial, onde, na época, a grande meta era a questão da infraestrutura urbana, né, Escada, 70% das ruas eram descalças. 70%. Né? A gente chegava no Riacho do Navio, primeiro acesso, tinha só a Avenida Zenóbio Lins. As paralelas, né, tudo descalço. Mais em cima, o bairro São Sebastião, também tudo descalço. A Vila Operária, só da padaria até o bar que é chamado Detalhes, bar do nosso amigo Marinho Detalhes. Né? Ali está calçado, inclusive um calçamento feito pelo nosso ex-colega Fernando. E mais nada. Cidade Centro só tinha lá o loteamento só. Né? A Nova Descoberta, o centro da Nova Descoberta, né, do comércio, do centro do comércio até a Nova Descoberta, onde hoje ainda tem o posto de saúde, ali o centro, mas todas as ruas paralelas ao centro também não eram calçadas. O bairro, por exemplo, da pracinha era calçado até ali onde passa um riacho que faz lá na frente o encontro com o riacho Sapucaí, onde tem a primeira barragem de contenção de água para a nossa cidade. E Santo Antônio, Vale Verde, isso aí não tinha nada. Tinha calçamento aqui no centro, imagina na periferia. Imagina, né? Nova Descoberta. Então a gente pode concluir São que assim, Sebastião, vamos dizer mais assim. Quem fez mais calçamento, Zé Alves ou Zé Mário Leite? Quem fez muito mais calçamento essa discussão. foi Mário Leite. Mário Leite. Mário Leite chegou a fazer 70% dos calçamentos. calçamentos. E os postos de saúde?
Posto de saúde, Eu é, vejo que tem todo é, bairro tem um posto de saúde. Hoje a prefeitura aluga uma casa, bota uma homenagem fajuta, porque no momento que você aluga a casa, o bem não é público, né? Depois muda de governo, muda até de local. Mas na época os postos são todos de propriedade da prefeitura. é verdade. Mas deixa eu concluir essa questão da infraestrutura com relação ao calçamento. Né? Quando a gente fazia pesquisa, que a gente fazia pesquisa a cada 6 meses, primeiro, lá, 80% do povo Calçamento. calçamento. Que ainda hoje, por sinal, ainda o povo ainda pede muito calçamento. É. Né? O que é que ocorre? A gente teve Mário Leite, Zé Alves como meta, no primeiro momento, né, a questão da infraestrutura, a questão de pavimentação e calçamento nas ruas. Aí Mário Leite conseguiu fazer 70%, inclusive 70% lá de Frecheiras, né? E tudo isso era feito, né, com recursos próprios. É isso que eu quero chamar a atenção. Recursos próprios. E o dinheiro sobrava. Incrível. O dinheiro sobrava. Né? Eu lembro, Pedro, que teve um ano que, dentro do planejamento financeiro, a gente tinha aplicado, naquela época, né, a folha de 4 meses. Mário Leite pagava o décimo, 50% em junho e o restante em dezembro. Antecipava salário. E isso continuou. Inclusive, eu quero dizer que uma coisa, a prefeitura de Escada, né, foi assim notícia no Brasil como a prefeitura que pagava o melhor salário de prefeitura do Brasil. Uma coisa inédita. O que acontece? O cuidado era muito grande com as finanças públicas, muito grande. E eu quero dizer para vocês, eu acredito que, né, eu fui assim contemplado com o mandato foi pelo fato da questão da honestidade. Mário Leite, Zé Alves. Mário Leite prefeito e Zé Alves secretário de Finanças. Eu fui contemplado por isso. Honestidade, foco no trabalho, E a pasta de finanças não é a pasta política, né? que não é política. Né? É. E você veja, né? E quando eu fui convidado, ele fez uma pesquisa para saber se eu tinha realmente assim aprovação da população. E um ano antes, né, da eleição, que foi no dia 15 de novembro de 88, vê que negócio importante. Ele fez uma pesquisa e disse: eu tenho uma pesquisa pronta, agora vou conversar com todos os vereadores. Aí fez uma reunião. A política nesse tempo era diferente. Hoje o cara Não, era muito decide, o candidato é diferente. esse, quem não Era quiser, muito que entregue o diferente. cargo, né? Muito diferente. Era uma questão assim, muito civilizada, né? É. Entendeu? E Mário Leite sempre foi um camarada civilizado. Ele tinha assim sua maneira, assim, maneira de falar, mas era uma pessoa com um coração muito grande, uma pessoa civilizada e um super democrata. Super democrata. Ele escutava as pessoas, né? Ele só fazia aquilo que estava dentro de um planejamento, né? Tudo era discutido. E foi aí que, efetivamente, eu acredito que foi o meu primeiro passo, a questão da honestidade, porque é fundamental. O homem público tem que ter, acima de tudo, honestidade. É verdade. Aí, voltando para o ano de 2000, já a partir de 2000, eu queria que você falasse um pouco do último governo, que é o governo que as pessoas se lembram mais, né? É. Olha, a gente, dentro desse plano de desenvolvimento, a gente criou vários programas, né? Você acabou de falar aí, né? A gente teve o programa chamado Criança Futuro, um programa belíssimo, né? Isso, na época, não existia, não existia recursos, né, para o ensino fundamental, ou melhor, o ensino infantil. Não existia recurso para isso. Veio em 97
dinheiro para o Fundamental 1 e 2, que Fundef, né? Mas não contemplava o ensino infantil. E naquela coisa de dizer, mas não é possível, a criança só chega na sala de aula com 7 anos, é obrigatório, com 7 anos. Por que a gente não descobriu alguma coisa? Aí eu juntei os secretários e disse, ó, vamos colocar isso como prioridade 1, o ensino infantil. Aí, o secretário de Finanças, a secretária de Educação, mas onde é que está o dinheiro para fazer isso? Eu digo, ó, a gente tem que descobrir alguma coisa. Agora a gente quer fazer uma coisa inédita, que é a gente incentivar a criança a ir para a sala de aula aos 3 anos de idade. Aí, Zé Alves, você está delirando. Como que não tem dinheiro para isso? Vamos criar condições. E nós criamos o programa dando, veja bem, R$ 12 na época por cada aluno na sala de aula. E nós não compramos uma carteira. Incentivamos as professoras que estavam terminando o magistério, né, para que elas pudessem ter a escolinha. Que ainda hoje temos várias escolas, né, de origem daquele programa. Várias escolas aí. Particulares. Particulares. Aí a prefeitura repassava com recursos próprios. Muitas vezes, que você sabe que na entre-safra, né, cai a questão da arrecadação, né, principalmente o ICMS, a gente tinha dificuldade até de pagar, mas colocamos como uma prioridade. Incentivo à escola particular, dando oportunidade das crianças entrarem aos 3 anos de idade. Uma coisa, 1 ano depois, 2 anos depois, nas avaliações, criança com 5 anos já lendo e escrevendo. Para mim foi um dos grandes feitos na educação de escada. Certo? Fora, né, as outras etapas, né, porque já tendo o recurso do Fundef, foi mesmo que receber, porque o que é o Fundef? É um fundo, né, onde parte dos recursos do município, né, recursos próprios, vão para ali, para aquele fundo, parte do Estado, e o governo federal ele, ele complementa, né, complementa, que hoje é o Fundeb, que vai hoje do ensino infantil ao ensino médio. É o Fundeb, que para mim é o maior programa de educação do mundo, é esse programa Fundeb. O que ocorre? Além disso, a gente disse, ó, a gente precisa qualificar os nossos profissionais, principalmente os professores. Aí foi quando nós, né, dentro do projeto de educação, criamos a faculdade, que foi um grande feito naquela época. E, e você sabe que o município não pode bancar, né, ensino superior. Não banca. O Estado ou a União. E nós criamos a faculdade. Juntamos vários professores, né, na sociedade, e ali implantamos a Faculdade da Escada, onde hoje, né, nós já temos, eu tenho o último dado agora, mais de 8 mil pessoas formadas, né, pessoas de Escada, Primavera, Maragi, Ribeirão Cortes e Gamileira. Né? E está aí, para mim, 2 grandes feitos. Primeiro foi o ensino infantil e o segundo é a qualificação através da Faculdade da Escada. Que a prefeitura, no primeiro momento, bancou 50% das mensalidades, com a escola particular, da mensalidade para os professores da casa. E 99% se qualificaram através do curso superior. Outros já são doutores, nós temos doutores em escada É verdade. de educação. A gente vê, Zé, que
Naquela época, os recursos que chegavam na prefeitura era muito pouco. Para você ter uma ideia, nesse ano 2025, nos últimos 8 meses, a gente entrou para o nono mês agora de setembro, mas até agosto, só o Fundeb entraram 40 milhões de reais no município de Escada, cerca de 5 milhões por mês. Então, você fazia muito com pouco naquela época, né? Verdade. Muito com pouco. Hoje entra recurso demais e a gente não sabe nem para onde que vai tanto recurso. Eu queria falar, para a gente ir falando de assuntos diferentes, sair da educação agora e para o distrito industrial. A gente sabe que o distrito industrial é a realidade de Escadas. Ontem teve um amigo meu que visitou o distrito industrial e ficou surpreendido, porque ele achava que era uma ou duas indústrias, e quando chegou lá viu que o negócio está crescendo. Conta um pouco da história, porque a gente sabe que você foi pioneiro, você foi quem primeiro falou que Escada poderia ter o distrito industrial, e que, inclusive, naquela época o pessoal dizia que está ficando doido, Doido. Escada nunca vai ter É indústria, né? verdade. Porque tem um pessoal muito pessimista que pensa que a cidade vai morrer Exato. na cana-de-açúcar. Mas conta um pouco da história do distrito industrial, do tempo que ele surgiu e até os dias atuais. Beleza. É, é, lá atrás, né, a gente tem que colocar isso, né? Eu sempre colocava lá no planejamento, no orçamento, aquisição de terra para distrito industrial. E Mário dizia assim, Zé, isso é um sonho. Como é que você vai atrair empresa? A BR-101 é mesmo com uma tábua de pirulito, né? Não existia nem orçamento, ou melhor, nenhum projeto de recuperar lá a BR-101, né? E outra coisa, o industrial, ele quer se instalar aqui em Jaboatão, no Cabo Santo Agostinho, não quer vir para a Escada, situação muito precária e tal. E também, não só ele, vai os demais, né, políticos na época, né, era aquela coisa de dizer que talvez o povo de Escada não merecia ter emprego, o povo de Escada não merecia ter indústria, né, para o seu desenvolvimento. E no final do meu primeiro governo, eu reuni todo o secretariado e disse, ó, nós temos como prioridade também fazer um polo industrial. Polo industrial. A área eu já estou pensando já. Saí com um amigo nosso, era secretário, Luiz Paulo, por ali por dentro de firmeza, né? Firmeza, canto escuro, né? Isso, deixava o carro e ia de pé, para ver onde é que a gente poderia ter esse espaço para se fazer o distrito industrial. E quando a gente chega ali, mais ou menos na saída ali do posto Pichilau, que a gente olha para trás e diz, o lugar é esse aqui, o posto Pichilau, mais ou menos ali. A gente olhou para trás assim, disse, o lugar é esse aqui. Aí Luiz Paulo disse, é isso aqui mesmo. Só que naquela época, Pedro, tinha uma questão que, com a decadência da cana, que houve, né, um momento que as usinas fecharam, não foi somente a questão, não, foi porque o açúcar não estava tendo mercado internacional, né? O etanol se falava muito pouco, né? Era uma descoberta, mas ainda muito acanhada, apesar que as usinas já tinham colocado as suas destilarias, né? Como aqui mesmo Massauaçu, Barão, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o, o campo não tinha registro, não tinha registro, porque todas as terras eram do Banco do Brasil, exceto aqui Ipujuca. Mas todas as terras do Banco do Brasil. Por quê? Viu o financiamento, o camarada não pagava, rolava dívida, veio a falência e tudo era do Banco do Brasil. E eu conversando, né, muito, né, porque eu gosto muito de conversar, sou muito do diálogo, pai, eu vou procurar o dono dessa terra. Localizamos a família, Dona Marluce e os irmãos, as irmãs, e herdeira
de Fábio da Silveira. Fábio da Silveira, inclusive, chegou a ser prefeito de Escada. Era o proprietário do Engenho Firmeza. Tinha falecido e tinha deixado o bem para a família. Conversando, disse: olha, seu José, eu posso passar isso para vocês. Qual é a finalidade do distrito industrial? É ter uma área para a indústria. E a prefeitura tem dinheiro para isso? A gente encontra, né? A gente vê caminhos aí e tal. Eu sei que em várias reuniões a gente consegue comprar, só que tinha um pedaço de terra que estava arrendado à usina Ipujuca S.A. Conversando lá também com o empresário, né, da usina ou na indústria, disse o prefeito: tudo bem, a família inclusive ligou para mim, não há nenhuma dificuldade, mas eu tenho lá tantas toneladas de cana e eu não posso perder. E é a primeira folha, né? Já tem mais 3 folhas aí. Eu disse: olha, o que eu posso fazer, já que é prioridade do município no desenvolvimento econômico e social para gerar emprego, a gente precisa daquela área que tivemos também em Brasília, conversamos lá com o Ministério do Transporte, e lá todo mundo diz que o presidente vai liberar recursos para fazer o projeto e fazer a duplicação da 101. Né? Essa BR-101 duplicada com a área industrial, aquilo ali vai ser o maior desenvolvimento da Mata Sul de Pernambuco. Belíssimo trabalho, parabéns. Eu só quero uma coisa: eu vou mandar fazer a avaliação e te digo quanto é. O senhor já tem o preço da terra e agora a indenização. Eu disse: beleza. Com 15 dias, ele me mandou um importador aqui na prefeitura e trouxe a avaliação. Tudo calculado direitinho. Aí eu marquei o encontro lá na residência dele, lá na usina. E lá eu pensava que ele valia R$ 300 mil na época. Ele foi avaliado em 40 mil. Aí eu olhei para o secretário de Finanças: Lins, libera o cheque. Libera o cheque. Já tinha dinheiro no orçamento, lógico, né? Libera o cheque. E agora vamos fazer a escritura da terra. Com 6 meses a gente deixou tudo pronto. Aí qual foi a primeira indústria lá? Foi A primeira indústria foi a Soprano. Não, a primeira indústria foi nem a Soprano. A primeira indústria foi uma fábrica de fralda descartável. Entendeu? Quando você entra no primeiro acesso, quando você dobra para ir para a Geoplus, ali na esquina, Camada pediu aquele pedaço de terra. A gente ainda estava fazendo ainda a terraplanagem. Ele mandou um expediente, a gente aprovou e passamos. Só que esse cidadão teve um problema futuro, assim, teve um problema na família e tal, desistiu. Mas a primeira empresa a se instalar no distrito industrial foi uma fábrica de fralda descartável por nome Rayane. Rayane. Entendeu? Aí depois veio o Grupo Soprano. Quando acabasse o terceiro mandato, já tinha quantas empresas? Uns 4 ou 5. Ô Pedro, mas veja bem, mas a gente precisa também falar um pouquinho nessa questão, como a Soprano chegou aqui em Escada, é que estava fazendo a terraplanagem, né? A gente comprou, né, máquina pesada, né? Trator de esteira, patrol, né? Tudo comprado com recurso próprio. Um centavo, não tinha um centavo do governo nem do Estado nem federal. Naquela época não se falava em emendas, naquela época se falava o quê? Era o deputado federal, o senador, levava o projeto. Tem que ter força para aprovar. Foi para aprovar. E hoje os deputados todos têm o orçamento impositivo, né? Impositivo, fixo, que não precisa ter força ou não para conseguir as coisas para as suas cidades. Naquele tempo era diferente. Diferente. E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu, né, fazer tudo isso, é bom dizer,
com recurso próprio. Aquisição da terra, comprar trator de esteira, patrol, pá mecânica, caminhão, uma patrulha mecanizada para começar a fazer o loteamento industrial. E fizemos. Mas antes disso, o empresário da Soprano disse: eu preciso de um lugar para me instalar, eu quero me instalar em Pernambuco. Se eu não for aqui para a Escada, eu vou para Caruaru. Eu disse: não, vai ficar aqui em Escada. Aí tem ali um galpão abandonado, que inclusive é bom os senhores vereadores, né, verificar aquilo lá. Está caindo. Estão destruindo aquilo ali. Não sei como, mas estão destruindo. Aquilo ali é patrimônio da Prefeitura de Escada, antiga Manesa. E nós compramos aquilo ali. Né? Tive com o governador Arraes, né? Na época, né, o Bandep, o doutor Arraes ligou para o presidente do Bandep e disse: ó, eu sei que está aí para ser privatizado o Bandep, sei tudo tal, mas o prefeito precisa daquela área para trazer indústria para a Escada. Libere. De imediato eu fui conversar com o presidente do Bandep. Ele disse: agora, isso aqui é um ativo do banco e o banco não pode perder. Eu disse a ele: quanto é esse ativo? Ele disse: ele ficou tal, 300 e pouco mil reais. Inclusive está aqui para leilão, 315 mil reais. Eu disse: eu posso pagar isso agora, veja aí. Aí dividimos o valor em 40 parcelas iguais, dando como garantia o ICMS. Aquilo ali é da Prefeitura de Escada. Aí a gente fez um condomínio de empresa. E a Soprano se instalou logo A princípio lá. O primeiro empreendimento foi Soprano, porque eles queriam de todo jeito Pernambuco. Até porque Pernambuco, né, depois da Bahia, naquela época, era o estado que mais se destacava em desenvolvimento. Até porque está aí o Porto de Suape. Né? E a gente precisava viabilizar terras, né? Como o próprio governador Eduardo Campos, né, na lei de incentivo fiscal, dava mais incentivo a quem se estabelecesse assim, no interior de Pernambuco, né, de 75% a 100%. 75% região metropolitana, 85% Mata Sul e Mata Norte, 90% lá no Agreste, no Sertão, como incentivo fiscal para que o empreendedor viesse se estabelecer em Pernambuco. Que Pernambuco era, ainda é, a bola da vez do crescimento econômico e social. O que acontece? Com isso, a gente teve a terra, teve incentivos fiscais, que eu fiz o convênio com a DDPE, e começamos a viabilizar. Aí o primeiro foi a fábrica de fralda, segundo a Soprano, depois veio a Geoplus. Tá? Hoje temos ali em torno de 12 empresas já. Né? Agora, tem uma coisa que é muito importante, eu acredito que você saiba disso, que está acontecendo aqui em Escada. Escada está tendo um investimento extraordinário na construção do condomínio industrial. Eu acho que é o primeiro condomínio industrial de Pernambuco. Porque o Cabo ali tem vários condomínios, mas é para distribuição de mercadoria. Né? E o Grupo Soprano repassou aquilo ali para o Grupo Eplast S.A. E a Eplast S.A. está desenvolvendo um excelente condomínio de indústria, que já temos já 6 ou 7 indústrias já se implantando lá, né? Com previsão de mais 15 indústrias nesses 2 anos. Você tem uma ideia, eu tomei conhecimento ultimamente que a fábrica de fogão Atlas hoje já tem 200 colaboradores e daqui a 1 ano, 2 anos, passa a ter 1.200 colaboradores dentro do condomínio industrial. É uma empresa grande, né? Eplast S.A. Eu acredito até
que eles vão trazer, tá certo, a fábrica definitiva aqui para Pernambuco, para a Escada, pelo tamanho da área que eles, né, locaram no condomínio industrial. E outras empresas que estão já para ser instaladas. Quer dizer, a Escada tem tudo para ser um grande polo de desenvolvimento econômico e social sustentável. E o Distrito Industrial é a base de tudo isso. Porque, Pedro, a cana-de-açúcar está consolidada. Está consolidada. O agronegócio da cana-de-açúcar é o melhor negócio hoje do mundo. O petróleo vai se acabar daqui a uma época, daqui a um tempo. Vai se acabar. Se explora todo dia, todo dia, todo dia. Um dia se acaba. A cana não, a cana é renovável. É. Né? Eu conversando com o empresário, né, do grupo, o empresário do grupo JB, e ele me disse uma coisa importante, só, da cana a gente não perde nada. Perde nada, nada, nada. Antigamente a gente tinha problema até como terminar a moagem, onde é que vai botar esse montura aqui de pó de cana, que a gente chama bagaço da cana. Isso hoje é uma maior fonte de renda, de energia. Né? Quer dizer, o agronegócio da cana está consolidado. E a gente precisava consolidar com um distrito que no primeiro momento eu chamei de distrito agroindustrial, para consolidar as demais indústrias, certo, em torno. Até porque, quando você olha para trás, você vê uma coisa interessante. Você vê uma coisa interessante. Com a reforma agrária, Escada hoje já tem 6 mil hectares de terra nas mãos de pequenos produtores. 6 mil hectares. Imagine a gente, né, como eu sempre digo, dentro do plano de desenvolvimento que eu sempre falo, a gente conseguir, né, fazer uma agricultura orgânica e ela sendo beneficiada no distrito industrial de Escada, que ainda tem muita terra. E se faltar terra, se compra mais, que tem muita terra ali para dentro. Tem. Não é verdade? É verdade. É por isso que eu digo, Pedro, quando você passa a charneca, a bola da vez da Mata Sul é a nossa cidade. Não é? Nossa cidade. É. Né? A agroindústria da cana consolidada, tá aí, né? A agricultura familiar aí, né? O distrito industrial, uma faculdade, que ainda tenho um sonho ainda diante disso, né? Faculdade, que você veja, a faculdade hoje é administração de empresa, né? Engenharia de produção, advocacia, tal. Aí a gente precisa consolidar tudo isso. Mas eu te digo uma coisa aqui, sem agentes políticos sérios, a gente não vai conseguir fazer isso, não. É verdade. O Zé, grande desafio hoje é isso aí. a gente. Aquelas terras do Aterro Sanitário também foi na tua época. Tudo, tudo, tudo. O Aterro foi adquirido na mesma época que foi adquirido a área para o Distrito Industrial. Não, foi muito depois. Foi depois, né? Nós compramos aquilo ali em 2003. A necessidade mesmo de cuidar do lixo, né, Pedro? A gente precisava cuidar do lixo. Pedro, eu levei multa. Eu tive processo, né, do Ministério Público de Pernambuco por jogar o lixo ali após Timboaçu. Após Timboaçu ali é a divisão de Escada com Ipujuca. Né? E o Ministério Público, o promotor público de Ipujuca, entrou com ação contra mim, e com razão. Como é que a prefeitura pega os resíduos e joga tudinho dentro da terra, a 3 metros da BR-101? Passar ali era a maior ferventina do mundo. E outra coisa, ali tem mananciais d'água. Vê que crime eu estava cometendo, né? E a gente precisava resolver isso. Para resolver. Aí foi quando nós, conversando com o Dr. Armando Monteiro, o pai de Dr. Armando Monteiro,
neto, né? Eu disse para ele, doutor Armando, eu preciso de um pedacinho de terra para cuidar do lixo de escada. Ele disse, e eu não tenho terra no entorno de escada. Eu disse, mas o senhor é procurador, que eu tomei conhecimento, o senhor é procurador da, do proprietário lá da Fazenda Santa Cristina. Ele disse, sou não só a Fazenda Santa Cristina, como também uma grande parte do engenho Canto Escuro. Só que o nosso amigo não quer mais escada, está no Rio de Janeiro há muito tempo. A sua irmã, Ângela Azim, a esposa de seu Azim, né? Ela também não quer, o próprio filho também não quer, que o doutor Adriano, ele se formou em médico e quer ir para medicina, e é médico, tá, tal. Mas o senhor quer para quê? Eu digo, eu quero para cuidar do lixo, porque ali tem morro. E eu fiz uma topografia, né? E contratei um técnico ambiental, engenheiro ambiental, para ele me dar o formato e ali fazendo um aterro sanitário bem feito, não vai atingir os mananciais. Aí ele disse, como assim? Aí expliquei e tal. Ele disse, está vendido. Agora eu só quero só uma semana aí para a gente formalizar isso. Eu até pensava, Pedro, que o cara ia me pedir na época R$ 1 milhão. Aí quando veio tal, o contrato, 98 mil. 98 hectares de terra, 98 hectares de terra por 98 mil. Cada hectare por R$ 1.000. Cada hectare por R$ 1.000. Um presente que aquela família deu para o povo de Escada. Eu não tive o que discutir. Mandei o projeto para a Câmara, aprovou por unanimidade. Registramos em cartório, que tem documento, registramos em E hoje cartório. é o aterro regional, né? Não bota só o lixo de escada. Não, inclusive, na época, a gente criou o consórcio, mas o consórcio de 3 municípios, Escada, Primavera e Amaragi. Por quê? Porque essa questão do Rio Pujuca, né, que ele está morto em Caruaru, certo? Ele começa a renascer depois de Gravatá, pelos mananciais que a gente chama de riachos, né? Ele chega aqui bem e passa por aqui. Mas ele vai abastecer o restante da região metropolitana de Pernambuco. E não sei se você sabe, mas tem ali no Engenho Maranhão um projeto de uma mega barragem. Tá lá em construção. Está lá em construção, está lá. Que foi paralisado aí pelo governo federal, né? Questão de recurso, o governo do estado paralisou, mas está lá. É preciso resgatar o Rio Ipujuca do seu nascer até a cidade de Ipojuca, até o mar. E para isso é necessário se fazer todo o saneamento básico dessas cidades, para não jogar mais. E também veio a questão, não só, veja bem, não só a questão do aterro sanitário do lixo, que ali tem sistema de tratamento de chorume, tem tudo. Não sei como está agora, né? Mas todo o projeto, todo o aterro é feito e passa por uma drenagem, cai no sistema de tratamento de chorume. A água sai limpinha para o manancial ali que é o Rio Jaguaré, que nasce lá em cima, em Cotigiri. Bem, com tudo isso, eu quero dizer o seguinte: a gente precisa resolver essa questão do saneamento básico. Água tratada, esgoto tratado e lixo tratado. Só que a gente tem a área para tratar do lixo, mas o lixo não está sendo tratado. E eu digo sempre, e eu repeti aqui, não é para atender Cabo e Vitória Santo Antão, Palmares, não. É para atender os municípios que fazem parte do Rio Pujuca. Escada, Primavera, Maragi. Já Xangrande e Gravatá deve ter seu aterro lá. Caruaru já tem o aterro. Não sei como está, mas na época de Zé Queiroz estava uma beleza. Eu tive lá,
um dos melhores aterros do Norte-Nordeste brasileiro. É o de Caruaru. Que eu tive lá para ver, para depois começar a fazer o descarte. E está aí, né, como você falou, a questão da Casa Grande, que hoje é uma casa alugada para uma transportadora, entendeu? Aquilo ali era para ser, e foi, e a lei está aí, é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para cuidar da agricultura familiar e cuidar do meio ambiente, arborização, tudo, tal. E estava tudo pronto. Eu deixei tudo pronto, Pedro. Tudo pronto. Essa questão do esgotamento sanitário, que o doutor Arraes abraçou, foi no governo dele. Abraçou. E depois veio o Eduardo, já era para estar pronto. Escada era para ser uma cidade toda saneada, com água, esgoto e lixo tratado. Infelizmente, está aí. A gente, no mandato passado, eu fiz uma intervenção lá sobre a questão do aterro sanitário, que a prefeitura queria doar aquela área onde tem a casa para uma indústria, né? E eu tive que correr muito atrás aqui, denunciei no Ministério Público, denunciei no Ministério Público do Meio Ambiente em Recife, e no final tive êxito. A Câmara devolveu o projeto à prefeitura, porque ali, inclusive, tem nascente de riacho, né? E ia ter uma área verde. Exato, e se deixasse ser doado a uma indústria, ia derrubar tudo aquilo ali. Graças a Deus a gente conseguiu. E ali é uma área ambiental, para ali, cuidar do lixo, né? justamente. Já que o aterro é em cima, a parte de baixo é uma compensação. É uma compensação. Para minimizar Você tem uma as ideia, questões do meio ambiente. Eu deixei no projeto, certo? Todo o limite da área, inclusive eu consegui todas as mudas de eucalipto. No limite, 10 metros para dentro, plantio de eucalipto. Deixei todos os projetos prontos direitinho, tudo certinho. O meu sucessor, ninguém sabe o que fez com isso. Vamos mudar de assunto mais uma vez. A gente, eu percebo que faz 20 anos que a Prefeitura de Escada não constrói uma casa, não tem um projeto habitacional. E na época de Zé Alves? O povo de Deus foi Zé Alves que fez, lá em cima. Fala dos projetos habitacionais da tua época. O povo de Deus nasceu exatamente e que ainda hoje a gente tem essa deficiência, esse déficit habitacional. Né? A gente tem hoje em torno de 2.000 famílias em casa que não tem casa. Mora em casa alugada ou mora em casa, né, que não tem nenhuma assim, né, infraestrutura. Né? Tem muita gente que mora em casa de taipa. Né? Eu fico triste. Né? Porque a gente teve aqui momentos, por exemplo, que tinha umas coisas. Né? A Rua das Duas Beiras, eu falar na Rua das Duas Beiras, eu ouvi falar nisso. Acho que sim. Rua, aí entra a ferrovia, a linha férrea e o Rio Ipujuca lá embaixo. Ali o pessoal morava ali em casa de taipa coberta de palha de cana. E quando o rio enchia? Quando o rio enchia, meu amigo, a primeira coisa era água dentro do outro. Era, isso eu me lembro. Aí, a partir dali, né, inclusive, eu falo isso até um pouco emocionado, que foi minha esposa que me ajudou a fazer aquilo, sabe? Ela, o rio encheu e você sabe que ela preocupada, né, tal, ela ia na frente, sempre ela não gostava de participar da política, né, das atividades da política, mas por trás me ajudou muito e ainda me ajuda. E ela saiu com Dona Nucita, a esposa do seu Vavá. Deixa eu falar, né? A esposa do seu Vavá, Dona Nucita, pela linha. Quando chegou lá, viu lá o pessoal tá abandonado e tal. Aí quando chega em casa, ela me chama de Dedo. Dedo, eu estou muito triste. Você é o prefeito de Escada, você precisa resolver aquilo ali. Soquita, mas tem um problema de orçamento. Construir casas
é dinheiro, é muito dinheiro, não é uma coisa fácil. Mas pode dar uma ajuda, não sei o quê. Disse, olha, vamos fazer um movimento. Vamos fazer um movimento. A gente precisa tirar aquelas famílias dali. Eu disse, como assim? Ela disse, vamos fazer um movimento. A gente vai pedir telha, vamos pedir tijolo, vamos pedir coisa. Você compra a terra, fazer um movimento. Tá certo. Me inspirou ali, entendeu? Me inspirou ali. Fazer esse grande bem. Aí eu comprei ali por trás do Alfredão, uma área ali, do alemão Zeitler, que inclusive a área toda organizadazinha, tudo registrado. Comprei, registrei, fiz a terraplanagem e fui a doutor Arraes. Por isso que eu digo, o doutor Arraes foi um cara que fez muito, 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 muito por escada. E fez muito por Pernambuco. Hoje está aí a Petrobras aí, com sua refinaria, foi ele que criou, certo? A refinaria é nossa. Que os políticos hoje mais radicais, não estão vendo isso e não estão divulgando isso. Mas foi ele que conseguiu, né, fazer aquele grande movimento. Está aí. Eu acho que daqui a 2 anos a refinaria está concluída. Mas eu fui a ele, ele disse, não tem problema. Vamos fazer uma parceria. Como, doutor Arraes? Vê que coisa interessante. O senhor está dizendo que já tem a terra, está a escritura. Tá. Eu dou todo o material das casas, tá, o projeto está aqui, todo o material, e você entra com a mão de obra. Mas, doutor Arraes, porque eu me comunicava assim com ele, mas, doutor Arraes, como é que o senhor, entendeu? Aí ele disse assim, a prefeitura de Escada é rica, brincando comigo, a prefeitura de Escada é rica. E nesses últimos tempos está sendo bem administrada. Mário Leite, você. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso. Eu vou liberar o dinheiro que está aqui, com o material e a mão de obra. Com 15 dias liberou o dinheiro, eu fiz a licitação do material, contratei pedreiro, carpinteiro, servente, fizemos um mutirão, com 60 dias fez o condomínio, primeiro condomínio residencial público, Volta São Sebastião. São Sebastião. Quantas casas? São 50 casas. 50 casas. Que tem o nome de Condomínio Residencial Francisco de Assis. Sabia disso? É. Eu não sabia. Que Assis, quando eu mandei o projeto, Assis foi o primeiro a aprovar o projeto. Não era vereador aqui, entendeu? Aí o amigo velho tá lá e, graças a Deus, o povo não voltou mais para ali. Aí, a partir dali, a gente começou pensando. Todas as vezes que chegava em casa e chovia, então você tem que ver essa questão do viradouro, questão ali por trás, o que ela ensinou aqui no saber. A invasão do coqueiro. Invasão do coqueiro. E quando ela saía da escola por trás aqui, né? Aí estava tudo inundado e tal. Eu disse, vamos ter calma. E daí conseguimos comprar, que era um loteamento abandonado, de Alfredo Corrêa. Lá em cima no alto. Lá em cima no alto. Não tinha acesso para cá, nada. Tinha que subir ali que a gente chama do alto sacrifício, né? Só subia ainda hoje, né? De pé. E eu fui ao Alfredo Corrêa, que o Alfredo Corrêa mostrou tudo registrado, tudo certo. Eu disse, doutor Alfredo Corrêa, eu quero comprar aquilo ali, eu quero fazer ali um residencial para tirar o pessoal da beira do Rio do Viradouro, ter o pessoal aqui da. Ele disse, não tem problema nenhum não. Tá vendido. Agora o preço é esse. Na época, 500 mil reais. Valia 1 milhão, 2 milhões de reais. Eu comprei por 500 mil, paguei, registrei certinho. Fiz o macro projeto das casas. Né? Foram quantas casas lá nesse momento? 350. A princípio. Porque depois teve aquela ampliação. Aí depois teve outro das 2 loteamentos, né? 352 casas. É um bairro gigante. É um bairro gigante. 352 casas, com toda a infraestrutura, com tudo. Aí mandamos o projeto para Brasília, através da Caixa, Brasília aprova, vem e faz. Termina meu mandato. Aí Mário assume e o nosso queridíssimo Hermírio
vereador da cidade, né, chega e diz, ó, vamos antecipar isso. Tá no finalzinho, né, para entregar as chaves das pessoas já cadastradas. Aí o nosso amigo foi, juntou aqui um bocado de gente. 2 dias depois que Maleta sumiu, foram lá invadir as casas. E foi lá em cima. Lá em cima. Invadiu tudo. Tava faltando ainda o Eu calçamento. lembro que depois invadiram a outra parte também, foi já Foi, depois de 2000. foi. Aí invadiram tudo. Aí chegou o rolo, né, tal, Zé Alto. Eu disse, rapaz, eu não sou mais prefeito, não. Agora, entendeu? E Mário Leite, né, tá. Aí, disse, aí quando foi, já no segundo mandato, isso foi no primeiro mandato, segundo mandato, eu disse, ó, vamos terminar tudo, fazer a pavimentação em paralelo, ligando o Matadouro Velho até o Alto do Sacrifício. Tudo aquilo ali fizemos, com drenagem, com tudo e tal. E depois veio a necessidade de se ter mais terra para fazer mais casa. Aí eu comprei os Pinhaços da Gata. Sabe, Aquela área mais em cima ainda. mais em cima. Mais Pinhaços. Não, lá em cima eles chamam de Era do Gelo. Era do gelo. Né? É o São José. É o intermediário, onde tem a igreja. Ah, sei onde é. Tem a igreja, tem a escola, né? É. Aí eu fiz a escola, a Assembleia comprou um pedaço do lote, do lote lá e fez a igreja, e eu construí mais 50 casas ali para ter esse pessoal daqui tudinho. E o pessoal foi depois uma parte voltou. Né? Aí uma parte voltou. Deixamos tudo isso aqui organizado. Isso aí, inclusive, a gente ia fazer um canal de pedra e arborizar. Porque para tirar esse povo daí tem que tirar, jogar lá e fazer alguma coisa fazer aí. alguma coisa. Se deixar livre, o povo. Aí eu fiz, volta. Né, o que que nós chamamos de loteamento Palmeira Imperial, né, que depois a Câmara colocou o nome de loteamento Padre Geraldo. A Câmara deu o nome, né, Padre Geraldo. E depois a gente comprou o restante da terra ali, que era de Paulo Sampaio, lá em cima. Compramos aquilo ali e mandamos o projeto das casas para Brasília. Só que não foi mais no meu mandato, foi no mandato do meu sucessor. E o dinheiro veio e construiu mais 90 casas. Ali são 3 loteamentos residenciais. E depois, ainda na área. Então, com aqueles 3 daqui do Alto Sebastião foram 4 loteamentos. 4 loteamentos. E lá para cá não tivemos mais nada. Aí depois, ainda no mandato, no segundo mandato, nós conseguimos comprar o restante do loteamento Vale de Frecheiras, lá em Frecheiras. Né? Sr. João Buarque tinha feito um senhor loteamento ao poder aquisitivo. Daquele outro lado da linha, né? Do outro lado da linha, o poder aquisitivo do povo, né? Principalmente na zona rural, né? E as usinas querendo terra para produzir mais cana. E a tendência é sair o poço aí dos engenhos. Aí eu chamei o vereador Léo, vereador, conversa lá com o senhor João. Pergunta ele quanto é aquilo, tudo. Agora eu só quero se for tudo. Onde tiver um lote, eu quero. Eu não quero comprar 2 lotes, nem 3, nem 20, nem 50, não. Aí o vereador foi, conversou com o João passou a relação. Aí lá, compramos aquilo ali e mandei pedir para o vereador doar aquilo ali ao pessoal lá. E lá tem o que hoje? Umas 500 casas, né? Olha, tem muita casa, né? o loteamento, eu comprei 240 lotes, mais 10 por 20. Aí o vereador deu 5, dividiu. Aí tem mais de quase 500 casas lá. E, inclusive, eu soube que está quase tudo calçado também lá. Né? A grande parte das ruas estão calçadas. Está calçado lá. Então a gente pode dizer que o prefeito que construiu casa em escada agora, José Alves da Silva. Nós tivemos aqui no passado, na enchente de 60, a maior enchente da cidade foi em 60, depois foi a de 70. A de 60, a gente teve aqui um problema seríssimo, ainda com relação ao Viradouro, e o nosso amigo José Nicodemo Lins, ele desapropriou uma parte do engenho Mangueira. Desapropriou e aliviou o loteamento e doou, principalmente para os moradores Nova Escada. Nova Escada. Aí, o primeiro a comprar terra para habitação popular foi José Nicodemo. E segundo, Zé Alves. Entendi. Essa informação eu não tinha. É importante, né? E essas terras daqui do onde é o parque também foi da tua época, as terras
Era Antônio Fonseca ali, né? É Antônio Fonseca. Onde hoje é o Parque Estadual. Ali eu fui o seguinte, Pedro. Veja bem, eu sempre digo que tudo é oportunidade e para se ter oportunidade é preciso fazer planejamento. Fazer plano. A gente, a gente, inclusive foi uma ideia do nosso vice-prefeito Ferraz, quando ele disse, ô Zé, vamos comprar aquilo ali, vamos comprar aquilo ali e vamos fazer uma área de lazer para o pessoal. Porque esse cara realmente não tem. Não só aquela, mas a gente precisa comprar aquilo ali. E na periferia, Jaguaribe, Nova Escada, aqui tal, fazer parques poliesportivos, né? Que estava dentro do planejamento. Disse, mas vamos começar por ali. Aí Paulo Sampaio tinha tido uma briga, nosso amigo, nosso amigo Paulo tinha tido uma briga com Antônio Fonseca. Você sabe disso, dessa história? Não sei. Não? Paulo comprou aquilo ali tudinho. E segundo ele, vou desligar. E segundo ele, né, na compra, ele fez a compra em 4 cheques, pagou 2 e 2 foi suspenso. Alguém suspendeu lá. Ele disse que tinha sido muito barato. Aí foram para a justiça. E ficou o grande problema lá na justiça. Só é a ideia, né, de fazer alguma coisa e planejar a cidade na área de lazer, na área esportiva, sei o que e tal. Diria aqui é o melhor lugar. Aí eu disse a eles, Paulo, quanto é a área? Ele disse, tem um problema. Eu não posso negociar sem falar com os herdeiros. Só tanto você que tinha morrido. Ele foi muito correto aí. Zé Alvio, eu paguei a metade e a metade. Inclusive, ele trouxe cópia do processo, mostrou lá. E isso está na comarca da escada para ser resolvido. Eu disse, Paulo, vamos resolver isso. Eu preciso de fazer aqui uma área de lazer e esporte. O povo de escada, ali são 11 hectares. É muita coisa. E outra coisa, está no coração da cidade. Vai ser um negócio fantástico. Ele está vendido. Agora, vai negociar com os herdeiros. Aí eu fui, falei com Dona Sevi, Dona Sevi falou com a irmã de seu Antônio Fonseca, e a gente fez um acordo. O que eu pagasse, 50% era de Paulo, 50% hoje. O juiz homologou e mandou da escritura, está aí. Hoje é o pai. E mandei o projeto para Brasília. Mandei o projeto com escritura, da terra, com tudo para Brasília. Um ano depois, que a burocracia ainda, né, chegou, e fizeram que chamaram de pista de Cooper. Mas foi projeto nosso. Projeto nosso. O tempo passa rápido e como a gente tem muita história para conversar, muita coisa, você teve 3 mandatos, é uma coisa que a gente, se for conversar, a gente passa 10 horas aqui. Mas eu queria vir agora nessa reta final para a atualidade, para a gente conversar mais do momento político que Escada vive e dos últimos anos de tudo que aconteceu aqui no município. Uma experiência que Zé Alves tem como prefeito, o único escadense que foi prefeito 3 vezes. O que é que falta nessa prefeitura, Zé? O povo reclama demais. A gente tem andado nas ruas, a cidade está com um aspecto terrível, né? Muito buraco, muito lixo está sendo mal recolhido, as podas das árvores, muita situação que nos causa muita tristeza. E com a experiência que você tem, o que é que falta para a gente melhorar nessa cidade? O amigo Pedro, o que falta é gestão, é planejamento. O que falta é ter um plano de desenvolvimento. Né? Porque não é somente assumir e dizer assim, não, eu vou fazer todos os calçamentos de escada. Passaram 20 anos, não fizeram os calçamentos de escada. Uma coisa que lá atrás a gente deixou 70% pronto. 70%. Ora, 20 anos depois, vai fazer agora 21 anos, né? Era para escada, tá
toda saneada, Uma água, coisa interessante, desculpa esgoto. interromper, é que os calçamentos que vocês fizeram, tanto José Mário Leite como José Alves, até hoje duram. E os calçamentos que os governos vêm fazendo em escada nos últimos mandatos, é um calçamento que não dura muito. Não sei o que acontece. Primeiro, não faz calçamento com topografia. Faz de todo jeito, né? Primeiro, da topografia da rua. Segundo, drenagem. Drenagem. É. Dreno das águas. Né? E ter a linha de água, né? Ter a linha do esgotamento sanitário e ter a linha da água, a água do consumo humano. Isso é saneamento, é infraestrutura. Não é chegar, meter uma Não máquina e é deitar chegar para assim lama. para tirar a lama, ou senão o barril estava lá, Fazer a nivelou, linha do meio-fio fazer fio e fazer. e fazer. Aí, resultado, quando chove, a água de eu estou por aqui. E inclusive tem água que tem rua que está entrando água na casa do povo. Exatamente, porque não fez a topografia. É, faz mal feito, né? Mal feito. Mal Na feito. nossa época, Mário Leite Zé, que tem até uma coisa interessante, né? O pessoal criou isso, entre as Ais Zé, fazia as coisas com planejamento, com, no caso do calçamento, com o, topografia, com drenagem, com tudo, tal, tal. E aí, você veja, aqui tem uma avenida que ela foi feita em 96 pelo Dr. Arraes, ligando a BR-101 à linha do trem, Combinador Zé Pereira. Rua José Pereira. Feita de quê? De concreto. Por que foi feita de concreto? Porque ali embaixo, na descida ali, na frente ali da oficina de esquita ali, ali tem um problema seríssimo, ali passa o riacho, né? É. E tem um massapê, que o massapê é cruel, né? Porque a escada, 60% da área é de massapê. O massapê, inclusive, faz tijolo, né? Essas coisas. É. Quando descia ali um caminhão pesado, o calçamento descia. Foi feito toda a drenagem, tudo direitinho, e placas de concreto. Até hoje. Faltando o quê? O que falta justamente é isso. É topografia, o dreno das águas, as águas drenadas. Né? Muitas vezes tem que quebrar o calçamento para botar vamos dizer assim, a tubulação de água, né? Como agora mesmo se quebrou muita coisa porque teve que botar a tubulação do esgoto. Né? Na hora que vai se fazer um loteamento, vai se fazer, tem que fazer tudo isso É. para que amanhã não venha dar prejuízo, porque é dinheiro jogado no ralo, né? Jogado no ralo. É verdade. A gente vê e a população reclama que os calçamentos estão quebrando. Aí a gente vê também que tem calçamento de 40 anos, de 30 anos aí, que está dando do mesmo jeito, A né? Vila Operária, A vila quase toda, a né? vila quase toda, né? Nova Descoberta, embaixo. Viradouro, que era teu bairro, que foi que calçou? Foi, Viradouro, 90% foi Mário foi Leite. Mário Leite. Foi. 90%. Aí teve algumas casas que fizeram depois, aí o meu sucessor veio e fez. Mas 90% foi Mário Leite. E foi. Entendeu? A prefeitura atualmente, Zé, ela, assim, é fácil descrever a atuação dos governos em escada. Eles pagam os salários, né? Fazem festa, com bandas, estão fazendo festa com bandas caras, e fazem calçamento em áreas periféricas, que são obras eleitoreiras, já que eles não fazem da forma que deveria ser feito, com todo estudo da área, para que o calçamento durasse. Aí eu queria que tu falasse um pouco das festas. Eu lembro que Olha, na época de Zé Alves, a cultura era tratada, os artistas da terra tratados de uma forma diferente. Fazer cultura na cidade não é contratar duas bandas boas e colocar para tocar na festa do bairro ou da cidade. Mas valorizar a cultura e os artistas é um ponto que os governos de Zé Alves fizeram. A gente, para você ter ideia, o orçamento para a cultura no município chegou na Câmara zerado. Zero, zero. Hoje a gente sobrevive, o pessoal que é da cultura sobrevive com os programas federais, como os incentivos federais, como a Lei Paulo Gustavo e outras, Aldir Blanc e outras que existem. Fala um pouco sobre isso. O que é que tu acha dessa situação
Você que tinha, assim, eu lembro que tinha o programa Escada Viva, que no final os artistas da terra tocavam, Sim, e ali você gerava emprego e renda. pronto. Quando a gente criou o programa Escada Viva, foi justamente para a gente ter a cidade super limpa, primeiro. Você vê que a primeira ação do programa Escada Viva era o povo ir para no seu bairro e deixar tudo limpo. Mas não era somente deixar limpo, era consertar o calçamento estourado, era dar início à construção de ruas que ainda estavam faltando. E ali a gente deixava o bairro, né? Isso não era feito uma vez, nem foi uma vez só, né? Era por semestre. Cada semestre a gente concluía todas as etapas, do centro ao bairro mais distante, Alvorada, distrito de Freixeira, distrito de Massauaçu. E o programa Escada Viva era um planejamento de todas as ações, né, da prefeitura naquela localidade. A cidade vivia limpa, né, limpa. Calçamento era todos feito, bem feito. Aí tinha mais uma coisa que era praticamente a inauguração daquela etapa. Os artistas de escada, né? Aí se juntava ali os músicos, os intérpretes, vocalista, né? O pessoal do teatro. E a gente juntava todo o pessoal e dizia, ó, vocês têm que fazer a coisa acontecer, a cultura acontecer. Aí tem que participar ativamente. E se dava cachê ali, se pagava o cachê, entendeu? Não era muita coisa, mas era o início, Era o início. né? E depois veio as grandes festas, né? Eu me lembro que a gente começava aqui o São João de Escada, que foi considerado o melhor São João da Mata Sul de Pernambuco, no dia 12, terminava no dia 29. Todo dia tinha festa. É. A gente tinha quantas quadrilhas, as matutinhas e as estilizadas, quadrilhas que foram para a Globo, né? É. Representaram o nosso povo em São Paulo, no Festival de Quadrilha em São Paulo. É Que verdade. grandeza, A meu irmão. prefeitura pensa hoje, porque ela bota um palco bonito e bota uma banda boa, que ali ela está fazendo o São João melhor do mundo. Mas, na verdade, a essência do São João foi perdida durante o tempo, justamente por falta de incentivo na cultura, nos artistas, nas tradições do município. A gente, agora nesse São João, Zé, foram contratadas 32 atrações e nenhuma era de escada. 32 atrações e nenhuma era de escada. Nem para abrir o show durante as noites de festa. Depois de muita crítica, depois de a gente falar muito sobre isso, colocaram um ou dois artistas de última hora que não estavam na programação. Mas aí a gente, pelo que se percebe, e as pessoas que acompanham seu mandato, principalmente o último, que é o que eu acompanhei de perto, a gente vê que, em vez de melhorar, a gente está regredindo, né? Porque isso era para a gente estar muito mais avançado depois de 20 anos. Eu vejo que, por exemplo, também, que eu queria que você falasse dos esportes. Naquela época tinha campeonato rural, tinha campeonato municipal de futsal, tinha campeonato dos bairros, tinha investimento, no orçamento vinha recurso para esporte, hoje não vem. Hoje as atividades esportivas caras se resumem a períodos eleitorais, sabe? Quando é tempo de campanha aparece tudo e quando não tem campanha não tem apoio para nada. Naquela época já rodava muito a questão do esporte, né? É, olha, veja bem, uma das coisas que o povo gosta mais, né, é do esporte. A juventude, né? Tá. E você veja que até agora tem o futebol feminino, né? Que já entrou, né, hoje com grandes campeonatos. Esse ano mesmo está sendo disputado, está concluindo aí campeonato feminino, né, de futebol e tal. E naquela época, como você acabou de dizer, né, a gente incentivava fazer isso. O campeonato rural de escada, eu não sei hoje, mas
foi o maior campeonato rural do Brasil. 48 times. Começava na primeira semana de outubro e terminava no dia 1º de maio, que era o dia que se comemorava, ainda se comemora o Dia do Trabalhador. Né? E quem fazia a festa do final não era nem a prefeitura, era os times, grandes festas. E é Né? um dia onde mais não tem nada aqui, faz tempo já. O que é que a gente fazia? Era somente incentivar. Pagava os árbitros, né? E os, né, padrões de camisa, essas coisas, tal, o básico, o básico. Básico. O restante quem fazia era os times. Isso em Massaguaçu, em Frecheiras, né? Em todo canto. E tinha também o futebol, né? O futebol é, urbano, né? Tudo isso a gente fez. Agora, Pedro, eu quero te falar um negócio. Quando a gente desapropriou a Flashman, aquilo ali, que a Flashman disse para mim, disse, prefeito, nós não vamos ficar mais em escada. Não é que escada não tenha uma boa mão de obra, excelente mão de obra. É porque a gente não pode mais concorrer com o mercado internacional do fermento biológico, que é o fermento do pão, o pão francês, fermento biológico. Está chegando muito fermento no Brasil com preço que tal. Mesmo assim, a gente brigou. A gente foi a Brasília e tal, mas a empresa disse: a gente vai ter que só ter 2 unidades no Brasil, uma em Rio de Janeiro e a outra em Jundiaí. Escada vamos ter que fechar. A gente começou até com o vice-presidente da República, Marco Antônio Maciel. Ele ligou para o governador na época, o governador deu incentivo 100% do ICMS, mas mesmo assim não conseguiram, né, ficar na cidade. Tudo bem. O que eu fiz? Fui atrás de empresário para se instalar aqui. Só que a construção da Flashman é diferente de qualquer outro, porque é cheio de concreto para colocar aqueles tanques. Né? Você chegou a conhecer a fábrica funcionando? Esse, Conheceu, né? Certo? E ainda está lá hoje. Né? São várias, muita coisa de concreto assim. Tá? Era preciso demolir para fazer. Né? Uma outra área para. E tinha a questão do galpão, do escritório e a parte do laboratório da empresa. Quando eu vi que ninguém estava interessado naquilo, inclusive a fábrica do refrigerante Frevo, né, estava querendo vir para a escada e ficar lá. Mas quando o empresário chegou, rapaz, a água boa, não sei o quê, mas tem a questão que tem que demolir isso aqui tudo, é muito grande investimento, não sei o que, a gente precisa ver isso, tá, mas não veio. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu não vou deixar isso aqui abandonado. Né? A gente com patrulha mecanizada, ambulância, nós tínhamos 10 ambulâncias, a cada 2 anos a gente renovava, tem até UTI imóvel. Né? Aí tinha, como hoje está sendo lançando o programa Sorriso, né? Que é a unidade móvel, né? A gente tem isso aqui para a zona rural, né? Tudo com recurso próprio, não tinha nada de emenda, de projeto do Estado, nem federal e tal. E a gente faz a desapropriação, monta a prefeitura, tá certo? Que hoje era para ser tudo lá, tudo, 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 tudo. Reservamos uma área para a Câmara, que a Câmara é pequenininha lá em cima, reservamos uma área para a Câmara. Inclusive, eu conversei com, na época, 2 ou 3 vezes com o vereador para ele fazer, o vereador presidente para ele fazer lá a Câmara. E uma outra área para a gente cuidar do lazer e do esporte. E o Gresal ficou lá para os funcionários criaram a associação, né? Mas no parte de baixo, aquela área ali era para ser uma área que a gente até deu início com terraplanagem, com tudo, terminou o mandato, e deixando o projeto pronto, todo pronto, de um estádio de futebol. O estádio de futebol, mais na frente, área para quadra, né? E no outro lado para piscina, entre
o estádio e a linha férrea, aquele ali é tudo da prefeitura, para fazer piscinas, né, para o público em geral. Tal. Tinha todos os projetos prontos. Ninguém sabe usar esse projeto. E até hoje não concluíram o campo ainda. 21 anos depois. Está lá, o O campo está estádio. do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Que não era aquilo, não. Era com arquibancada, vestiária, entendeu? É porque a prefeitura faz um campo, só um campo e um muro, não é Era um nada. estádio. Um estádio. Inclusive, naquela época, a gente já estava trabalhando com a Liga. Tinha a Liga, né? Aí tinha a liga, A tinha uma Liga, LED, né? a Liga para a gente é, 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 começar a organizar isso dentro do planejamento estratégico. Né? Fazer a seleção de escada para o campeonato pernambucano. Para a gente dar valor aos nossos valores, aos nossos atletas. A gente está surgindo aí, Léo, né? Não sei se eu ia falar, que jogou muito tempo no Náutico, ali na Vila Operária, que batia pelada ali no campo que a gente chamava Campo da Jaqueira. É, Né? Quer dizer, esse cara estava no auge do seu desenvolvimento em todos os aspectos. é Todos os verdade. aspectos. Entendeu? É verdade. A gente, um dia desse, rapaz, os caras estavam aí fazendo uma cotinha para arrumar um ônibus para a seleção e representar a escada, porque a prefeitura negou de dar o ônibus. É brincadeira um negócio desse. Mas o tempo está acabando. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Dizer que a gente tem muita coisa para falar. Outro dia a gente marca outra oportunidade, mas não pode ser muito longo, porque senão o pessoal não assiste, né? Mas eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que é uma honra ter você aqui. Os dois primeiros episódios eu fiz sobre cultura, né? Recebi aqui o mestre Jó Percussivo, que é um artesão, e o outro eu recebi o artista Zé Bidoral, né? Que é servo, filho de Isso. cadência aqui. E da parte para falar de política, eu primeiro abri com você, Muito obrigado. porque eu acho que você é o cara da cidade e essa pouca conversa que a gente teve aqui mostrou que quase tudo que esse cara tem que está dando certo hoje foi pensado por Zé Alves há 20 anos atrás, né? Como o Distrito Industrial, os conjuntos habitacionais, o parque, o aterro sanitário e um monte de calçamento, de posto médico e das políticas públicas que você implantou naquela época. Eu queria agradecer sua presença, lamentar que você também passa por isso, que a escada hoje não é bem cuidada, né? As ruas estão abandonadas, a gente não toma conta do rio, a gente não toma conta das matas, a gente não toma conta das estradas vicinais, a gente não valoriza os artistas, as potencialidades. Os distritos estão a segundo plano, tanto Frecheiras como Massauaçu, eles tratam Frecheiras e Massauaçu só em período eleitoral. Quando não tem campanha, fica tudo lá levando no banho-maria, como diz a história. E a gente precisa, o banho de cidadão, cara, está lá abandonado também, que é o patrimônio do povo de escada, né? E, enfim, tem muita coisa que a gente pode citar. Enquanto isso, tem parte da população que fica achando que está bom, porque. Mas me dê só um minuto. Eu vou dar. Porque o pessoal que está trabalhando na prefeitura está satisfeito porque está tendo emprego. Então, eu vou passar para você fazer suas considerações para depois a gente encerrar. Mas, meu caro amigo Pedro, né? Nosso vereador, nosso futuro advogado, né? A gente, como cidadão, Pedro, a gente tem que pensar escada hoje, amanhã e depois. Mas para fazer isso, é preciso que a gente tenha um grande plano de desenvolvimento econômico social sustentável. A infraestrutura de escada é muito boa. As reservas naturais de escada é excelente. Um dia desse, eu conversando com um cidadão ali que toma conta da Mata Alegria, tem uma árvore, porque pelo que ele disse, que levantou lá a família, tem 700 anos na Mata Alegria, que ainda hoje é a maior reserva, né, florestal de escada. A gente tem tudo, Pedro, para ser uma grande cidade, a cidade da cidadania, do bem-estar social.
O nosso povo é muito trabalhador. Eu lembro quando o pessoal da Soprano chegou aqui, que fez a avaliação da mão de obra de escada, e o proprietário lá, o diretor-presidente, disse: prefeito, eu estou muito honrado, porque a mão de obra escadense é 20% mais produtiva do que a mão de obra gaúcha. Nós temos hoje várias atividades funcionando pelos escadenses, né? Nós temos bons profissionais. A gente tem tudo para crescer, tudo para crescer. Tem você que está fazendo hoje um trabalho em escada, que, sinceramente falando, eu digo a todo mundo, eu não esperava isso de você. Você hoje é referência em gestor público, mesmo no parlamento, porque você está no dia a dia verificando as coisas e está trazendo as coisas para o bem-estar. Essa questão do servidor público, não é? Essa questão do servidor público, a gente precisa é que todos nós que amamos escada, a gente construa um grande plano de desenvolvimento econômico e social sustentável. Eu venho dizendo isso a muita gente, todos nós, mas com uma unidade do povo. O povo de escada é muito bom, Pedro. Ô, Pedro, em 2012, eu lembro que o povo deu a vitória ao nosso amigo ex-prefeito com a votação que, sinceramente, Pedro, eu nunca esperava. Oi. Quando todo mundo já não aguentava mais, como hoje, está acontecendo hoje, é importante dizer isso, o povo não está aguentando mais, deu a Lucrécio 13 mil votos de diferença. Depois ainda deu uma reeleição. Mas ele teve seus pecados. Daí essa situação. Mas eu tenho andado muito. Tenho andado na periferia, na zona rural, conversado com o desempregado, conversado com o comerciante, conversando com o comerciante, com o industrial. O que está faltando em escada é todos nós que amamos escada, político ou não, vamos fazer um plano de desenvolvimento. Quem for capaz e quem mostrar que tem condições reais de desenvolver isso, independente que seja Zé Alves, seja Pedro, seja Martim, seja José, todos nós juntinhos desenvolver escada. Escada tem tudo para ser grande. Com certeza. Tudo, tudo, tudo. E hoje, eu digo e vou repetir, você é referência para mim e para a minha cidade. Esperamos que todos nós sejamos referência um do outro para que Escada seja a cidade do bem-estar social. Valeu, Zé. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Gente, obrigado. A gente vai encerrar por aqui. Compartilhem, comentem, curtam, mandem para os seus amigos, acompanhem o podcast Escada Pode Mais. Abraço, tudo de bom para vocês. Tamo firme.